Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Medical TV. Tema de hoje: câncer de mama. Uma vez eu vi um filme, eu acho que foi do Almodóvar, não sei. E uma mulher aparece sem seio. Eu falei, meu Deus, nenhuma mulher do mundo, a pior mulher do mundo, não devia passar por isso. Eu amo tanto essa vida, eu tenho tanto vontade de viver, eu luto tanto pra me refazer das coisas, mas caramba, um câncer. Eu fiquei acho que quase 2 horas no consultório chorando e querendo saber por que estava acontecendo isso comigo. Por quê? Qual o motivo? Né? Eu só pensava nos meus filhos. Você tem que ser forte, né? Ter a cabeça no lugar. Dá pra se tratar esse câncer e preservar o teu filho. Eu tava com um bebê na barriga, eu não queria, né? Eu queria meu filho. Minha mãe faleceu com 39 anos, meu irmão faleceu com 19. Minha mãe faleceu de câncer de mama, meu irmão faleceu de câncer no estômago. Então, assim, esse assunto é um assunto presente na minha vida. Infelizmente fomos surpreendidos por um carcinoma invasivo do tal, não sei. Aí eu fiquei meio assim, né? Eu falei, pô, carcinoma, né? Eu tô ouvindo direito. Eu falei, doutor, é um carcinoma. Minha mãe tava comigo. Minha mãe tava junto, minha mãe já começou a chorar. Minha mãe entrou em pânico. A pergunta sempre é por que você escolheu trabalhar com isso? Como se isso fosse um problema, como se isso fosse uma aberração, né? E eu falo que eu escolhi porque eu gosto da vida, né? Eu não estou trabalhando com pessoas mortas, eu estou trabalhando com pessoas vivas. Para dar notícia você tem que ter muita habilidade, muito conhecimento, muita formação, mas também tem que ter muita humanização. Olha, mas seu câncer é agressivo, né? É um R2 positivo, né? O tumor não está tão pequeno. Com 3 meses de gestação, ele esperou 1 mês e fez a mastectomia radical direita. Quando eu acolhi da cirurgia, a primeira coisa que eu perguntei, meu filho está na minha barriga? Tava forte, né? E lindo. É interessante a gente retirar os seus ovários no momento do parto. Eu falei, ai, doutor, mas já tirou meu seio, vou tirar meus ovários também, né? Que mulher você é eu? Careca, sem ovário e sem um peito? O câncer não escolhe classe social, mas o câncer de mama escolhe idade, sim. Ele é um câncer que muito raramente aparece antes dos 30 anos de idade. Ele normalmente começa a aparecer depois dos 40 e o pico de idade dele é por volta dos 60 anos de idade. A pior parte é essa, quando você recebe o diagnóstico mesmo, que você fica meio perdido. Eu liguei pro meu pai veio, a gente combinou uma série de coisas, foi um momento assim de muita emoção para nós dois, porque a gente estava ali fazendo um pacto de vida mesmo. Ele salvou a minha vida, né? Tá perto. Tenho vontade de abraçar essa pessoa, porque não parece que sou eu falando. É muito legal. Medical TV, a vida e a medicina. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Dr. Francisco Wiesenthiner, oncologista clínico CRM 15459. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele, 3214-2677. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Dr. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, CRM 27080. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, câncer de mama. Do ponto de vista técnico, o
Os tumores de mama eles têm origem em uma desorganização celular. Por algum motivo, alguma célula do tecido mamário, que normalmente se renova a cada 30 ou 40 dias, passa a sofrer um processo de renovação anormal. O interessante é que você tem o máximo de informação possível antes de começar o tratamento. O tamanho do tumor, o estado dos linfonodos, se existe algum linfonodo axilar que aumentou de tamanho em função da presença de tumor. Existem 4 subtipos principais. Os 2 primeiros subtipos são chamados tipos luminal, A e B, que são células que dependem muito de receptores hormonais. Elas dependem muito da presença de hormônios femininos que alimentam essa célula e fazem com que ela cresça. Depois nós temos um tipo de câncer de mama bastante grave, que ele não tem receptores hormonais, mas ele tem uma proteína que se chama HER2 na sua superfície. Essa proteína está expressa em grande quantidade na superfície dessas células malignas e ela confere à célula maligna características de agressividade, de invasividade, de metastatização muito grandes. Então são pacientes que têm rapidamente, após o diagnóstico, começam a ter metástases. Em geral são metástases para órgãos nobres, como o fígado, o cérebro, o pulmão. O bom do HER2 é que hoje em dia nós temos drogas específicas para tratar esse grupo de mulheres. E o último grupo importante são as chamadas mulheres com câncer triplo negativo porque elas não têm nem os 2 receptores hormonais, nem a proteína HER2, então elas não têm nada que na superfície da célula tumoral que as caracterize, e que também são tumores bastante agressivos, contra os quais hoje em dia nós dispomos apenas da quimioterapia para tratar. Os tratamentos que na realidade têm trazido surpresas bastante agradáveis no sentido de sobrevida ou aumento da cura do câncer de mama, eles estão direcionados ao tratamento sistêmico, chamado tratamento de todo o organismo, porque nós temos que entender que a mama não é um órgão que fica isolado, separado do organismo. A mama é um órgão que faz parte do nosso organismo. Então o sangue, quando circula, ele circula pelo corpo, ele passa pela mama e na existência de um nódulo nesta mama, pode uma célula dessa doença, uma célula maligna, migrar pelo organismo da pessoa no sentido de querer se instalar em algum outro órgão. Nesse sentido, os tratamentos medicamentosos, que envolvem aí a chamada quimioterapia, a antiga quimioterapia, que ainda cumpre o seu papel, a hormonioterapia, ou agora mais recentemente os tratamentos alvos, ou seja, aqueles tratamentos que visam atuar somente nas células da doença, protegendo indistintamente as células boas do organismo, não atuando nesse grupo de células. Eu não me senti mal, me senti bem com a químio, sabe? Eu enjoava muito pouco. Depois da primeira aplicação, eu vi que aquele negócio era suportável, que se eu fosse ficar em casa só maquinando e pensando, aquilo sim ia me matar. O diagnóstico pode ser feito de 2 maneiras. Primeiro, a partir de uma queixa, a pessoa sente alguma coisa, sente um nódulo, sente um desconforto, secreção pelo mamilo, que é muito mais raro, é muito menos frequente, mas pode haver uma sensação de desconforto. Eu estou sentindo alguma coisa aqui. Eu estava no chuveiro e eu senti um carocinho debaixo da mama. Na minha casa, conversando com meu pai, eu falei pra ele, eu falei assim, olha, tô com um carocinho e tal, e ele já fez um rosto diferente. A radioterapia é o tratamento de uma região do corpo com radiação do tipo raio-x de alta energia, que tem por finalidade matar as células residuais do câncer que tenham sobrado naquela área. No caso da mama, isso frequentemente é feito, principalmente em mulheres que fizeram a cirurgia pequena da mama, conservadora, onde apenas um pedaço da mama é tirado. Normalmente isso é complementado com aplicações de radioterapia. Cada vez menos se retira tecidos sem necessidade. Cada vez menos se faz cirurgias profiláticas mutilantes. Após a cirurgia, a mastectomia radical, no momento da cirurgia, ele viu a necessidade de esvaziamento axilar, né? Porque são os linfonodos estavam comprometidos, né? E isso designa o quê? Uma metástase já, né? Se eu não posso tirar cutícula, eu não posso pegar peso, nunca inchou,
Tem mulher que fica com o braço bem inchado, aquele chamado linfedema. Eu faço tudo na minha casa, tudo. Frequentemente se associa a técnicas de reconstrução mamária que permitem que se leve tecido para aquela região ou que se expanda o tecido daquela região. E a reconstrução de areola e de mamilo é feita em um segundo tempo, num segundo momento, usando tecidos locais, com técnicas de cirurgia plástica, usando tatuagem muitas vezes para recompor a areola, algumas vezes usando parte do mamilo contralateral, quando isso está bem indicado. E, de um modo geral, esse é um processo que exige múltiplas cirurgias. Quando eu conheci a arte da tatuagem, eu fiquei fascinado pela capacidade de você poder passar aquilo que você passava para a tela, para o papel, na pele. Muitas vêm realizar um sonho aqui, né? O sonho da tatuagem, e aquelas que querem dar continuidade ao trabalho do cirurgião plástico, né? A reconstituição, o trabalho de pigmentação de cicatrizes. Meu nome é Mirna, tenho 40 anos. Eu já fiz 4 tatuagens no LEDs e uma muito importante, que foi a reconstrução do meu seio. Eu fiz a tatu em cima da cicatriz e fiz o mamilo com a micropigmentação. Esse trabalho é um trabalho bastante gratificante, porque você realiza um sonho, ajuda com que essa pessoa possa superar essa fase da vida, né? É muito zen, né? Você vai fazer a quimio mais pesada, você vai fazer radioterapia, tem que tirar o seio todo, né? E talvez a gente consiga salvar o teu bico, porque esse pequenininho, se ele não for maligno, o patologista vai ver na hora, a gente salva ainda o teu bico e você já sai da cirurgia com o silicone. Eu não tive tempo de pensar, sabe? Eu respirava e já fui tomando as atitudes, isso foi muito bom. Não se pensa mais em fazer uma cirurgia para tratar um tumor de mama sem ter um bom resultado estético. Você entrega e depois ela volta, sabe, até fundada na cama do hospital, na maca, assim, sabe, com aquela cara que ficou um tempo meio amarelada, meio branca, aí foi quando eu senti o baque, assim. Eu acordei, assim, porque você vai voltando aos poucos, né, da cirurgia. E eu acordei, e aí eu vi ele lá chorando, eu nunca tinha visto ele chorando na minha vida, e ele lá soluçando, chorando. Aí na hora eu pensei assim, não deu certo essa cirurgia, acho que aconteceu alguma coisa. Eu falei, mas tá tudo bem? Eu perguntei pra ele, não, tá tudo bem. E ele chorava. Você tem que tratar o tumor com segurança, e de preferência o resultado estético tem que ser melhor do que estava. A gente foi ao mastologista, ele já falou, o cirurgião plástico vai entrar junto, não se preocupa com isso, você já vai sair com a plástica. Então isso já confortou muito. Dei muita sorte que em nenhum momento eu me senti assim mutilada, porque eu já saí da cirurgia com o silicone. Mas em contrapartida, eu saí com o silicone no peito e sem no outro. Eu fiquei com o peito diferente do outro, que também não era uma coisa agradável. E veio a metástase, que é uma coisa ruim, mas veio também para um lado bom, porque eu tive que voltar para a cirurgia e já aproveitei e igualei o seio direito também. Aí ficou bacana. Já que vou fazer um corte, toda uma cirurgia, toda uma coisa pesada, não vou pôr um ovo frito, né? Vou ficar substanciosa. Substanciosa. Evidentemente que a mama, quando substituída, ela perde as terminações nervosas que eventualmente podem auxiliar no momento de relação sexual, mas você não tem só mama. Você tem uma série de outros lugares que tem muitas terminações nervosas. A loja Mama Amiga está no mercado desde 85, onde houve uma necessidade na família de produtos para uma moça na época de 31 anos que foi operada. Mama é peito, é seio. E amiga, porque nós estamos substituindo o seio que foi embora. E até hoje nós estamos atendendo às necessidades mesmo dessas mulheres que operam o seio e ficam sem chão. Hoje eu estou mastectomizada, não fiz a reconstrução por opção, né? No momento eu estou em tratamento ainda. E assim, se eu falar que o seio não faz falta, eu estou mentindo, faz sim. Não é uma roupa que você coloca, não é tudo que você pode usar, né? Só que assim, eu penso assim,
Eu fiquei careca por 2 anos. Eu coloquei peruca, usei boné, usei lenços, né? E o seio, eu também consegui, né? Usando a prótese de um jeitinho ali, outro aqui. Ela perdeu uma parte do corpo que é uma parte importante. E agora? A pergunta normalmente é essa: o que eu vou fazer? Ela se sente mais valorizada, ela se sente mais confiante nela e vida pra frente, como eu falo, peito pra frente. Você tá percebendo alguma coisa? Tô linda, né? Assim. Muita gente falava, aquela moça que gosta de faz estilo, que gosta de que tá sempre de lenço, né? Às vezes as pessoas nem percebiam que era o câncer. Uma das coisas que eu fiz foi conversar na escola, né? Pra ver se essa psicóloga dá uma força. Porque é importante a gente participar as pessoas nesse momento, até porque você não sabe como a criança vai reagir. E a Rebeca sempre me pediu pra usar peruca. Toda vez que a gente saía, ela pedia pra eu usar peruca. Nunca me incomodou, porque eu entendo, né? Eu entendo muito essa necessidade que ela tem de ter uma mãe bem e saudável. Eu olhava no espelho e falava, ai, sou eu, inchadinha, esverdeada, careca, né? Falei, sou eu sim, e eu vou ficar bonita. Maquiagem, sempre maquiagem. A sobrancelha caiu, os cílios caiu. A sobrancelha eu resolvia com lápis preto, passava o lápis, né? Uma base, um blanche, um batom, tava linda. A queda de cabelo é o efeito colateral da quimio, porque a quimioterapia mata todas as células do corpo que estejam em crescimento muito rápido. O câncer, por exemplo, é uma delas, mas, por exemplo, a raiz do cabelo está constantemente produzindo o cabelo, então essas células são muito sensíveis à quimioterapia. E elas são mortas pela quimioterapia, os fios caem, e quando a gente retira o agente quimioterápico, eles voltam a se reproduzir e cresce o cabelo de novo. Eu não me adaptei muito com lenço e nem com peruca, porque tava muito sol, eu tinha que fazer meus exames de sangue, então eu colocava meus bonezinhos. Eu tenho todas as coisas, ainda hoje eu tenho e compro boné agora pro frio. Hoje, por exemplo, seria esse que eu iria usar. Eu acho a mulher muito mais que um peito, que um cabelo, como eu acho qualquer ser humano muito mais que um peito, um cabelo, uma altura, uma magreza, uma gordura. O ser humano é muito mais do que uma parte dele. O ser humano é um todo. Puxa, ela veio aqui com uma amiga dela, a gente conversou muitas horas. Pô, infelizmente precisou por um tratamento tão difícil, deve ser uma coisa tão invasiva. Eu escolhi um dos tecidos que eu mais gosto, uma coisa bem romântica, uma coisa que valorizasse o interior da mulher que está ferido pela queda do cabelo. É leve, tipo, a pessoa mesmo molda na sua cabeça, foge do uso do lenço, foge do uso da peruca, que a maioria delas não curte, usa por falta de opção, e na resposta que eu tenho delas, vindo depois, se tornando minhas amigas, né? Mas eu não consegui falar. Ela não vem buscar aqui um chapéu, ela vem buscar uma autoestima, ela vem buscar um carinho. Mesmo que você esteja muito para baixo, mais abaixo ainda estão as mãos de Deus. Eu já estava escrevendo algumas coisas para minha filha, né? Falei, vou morrer, vou deixar uns escritos para ela. E aí foi quando eu conheci o meu editor. Falei, tô escrevendo um livro. Ele falou assim, é sobre o quê? Eu falei, é sobre o câncer. Ele falou, puxa, que pena, porque minha editora só publica livros de humor. Eu falei, então acho que vai dar tudo certo, porque o meu câncer tá super bem humorado. Acho que você vai gostar do meu livro. E o livro se chama Força na Peruca. Eu fiz amizade, eu conheço muitas mulheres, eu já vivenciei experiências incríveis. Elas me descobrem na internet, me mandam um e-mail, eu passo meu telefone, ligam aqui em casa. Pelo histórico do câncer de mama, tratar-se da doença mais incidente, ou seja, aquela que mais ocorre nas mulheres do nosso meio, e, por consequência, aquela que mais óbitos ou que mais matava as mulheres, ou que ainda mais mata as mulheres do nosso meio, isso é difícil de conviver com dados desse nível. Então, essas terapias todas, seja a terapia-alvo, seja a antiga quimioterapia, ou as modalidades de hormonioterapia, que não é o sentido de dar hormônios, e sim bloquear hormônios, são tratamentos que vêm com toda a intenção de controlar o problema no primeiro momento e, por que não, de almejar a cura das mulheres
E esses índices de cura estão extremamente mais elevados nos últimos anos. E todos os números nos levam a crer que, obviamente, nós vamos ter surpresas muito agradáveis. Então, quem sabe a grande mensagem para as mulheres quando se defrontam com o diagnóstico de câncer de mama é que sim, câncer de mama é uma doença potencialmente curável. A primeira coisa que eu fui conversar com o Thiago é da gente terminar. Eu não achava justo ele ter uma namorada careca, fazendo tratamento, tendo que ir pro hospital o tempo todo, eu não achava justo. Isso é questão de saber o que você quer. Eu queria ficar com ela. A gente quer um nenê também, né? Vai ter esse cuidado a mais, fazer um acompanhamento um pouco mais detalhado. Pode ficar tranquila, pode engravidar, tá tudo 10, vida normal, mas com um acompanhamento médico. O câncer de mama, não a doença em si, mas o tratamento e a evolução desse tratamento, ele pode ferir na mulher estas coisas que são essenciais, né? Que dizem que eu sou fêmea, que eu sou mulher. E no momento de aproximação, assim, eu fui, de repente, encostando no cabelo dela, assim, né? E eu percebia que ela dava uma esquivada, né? Tava meio retraída. Falei, pô, o que tá acontecendo? Fui numa festa com uma amiga minha, consegui um cara, dei uma tapeada nele, coloquei uma peruca loira. Depois contei a verdade, deu tudo certo, sabe? Ele tá comigo até hoje. Coisas boas acontecem também durante o câncer. Eu queria dizer que há 20 anos, quando eu tive o primeiro problema, todo mundo sofre na vida, eu também sofri. Mas eu nunca parei de pintar, nunca parei de fazer o que eu mais gosto. Há 10 anos eu tive novamente o problema. Pintei mais ainda, trabalhei mais ainda e notei uma coisa aqui. Tem 3 coisas na vida que a gente nunca pode deixar de ter. A família, os amigos e o trabalho. Porque a gente mexe com cores, a gente mexe com texturas, a gente combina cores. Às vezes eu ficava igual uma máquina, fazendo, olhando. Naquele momento todo saía coisas bonitas, peças bonitas, coisas bonitas. E foi o teatro que me salvou. Aproveito e quero também mostrar o meu livro para vocês, que é uma frase muito importante do livro, que é: há pintores que transformam o sol numa mancha amarela, mas há pintores que transformam a mancha amarela num sol. Pablo Picasso. Isso quer dizer que a gente pode lutar sempre, mas quem luta com fé é vencedor. Eu montei esses painéis aqui porque eu não queria perder os momentos dos meus filhos. Porque como eu sempre trabalhei fora, então eu sempre quis estar guardando na minha mente esses momentos, né? Então aqui eu tenho foto, eu com os 3 aqui em Floripa, numa viagem. Ficou com muito medo de perder ela, porque não é fácil, né? Descobrir que a sua mãe tem um câncer de mama. Então foi muito difícil mesmo, mas a gente pensou junto que a gente não poderia deixar ela muito triste, assim, porque senão aquilo poderia acabar muito com ela. Então me preparei, fiquei no médico um monte de tempo lá e tentando pensar como que eu ia chegar aqui e contar para eles isso, né? Quando eu contei, eles choraram muito, foi muito dolorido. Mãe, você vai procurar os melhores médicos, você vai fazer todos os tratamentos que tem que fazer, nós vamos te ajudar. Você pode vencer, levantar essa pessoa e ajudar ela a vencer essa etapa da vida, porque é muito difícil, de verdade é muito difícil. Alguns médicos queriam que eu abortasse, né? Até que eu encontrei um que me apoiou e ele tinha esse trabalho feito já com gestantes no HC. E eu falei, como homenageá-lo? Eu não tenho dinheiro pra dar, né? Se eu tivesse dado uma bolada pra ele, mas não tenho dinheiro. O que eu pude fazer, assim, pra homenageá-lo, né? Deu ao meu filho o nome dele, Valdemir, né? Em homenagem a ele. Esse foi o meu maior, assim, exemplo de... Não é isso que eu quero falar, meu Deus. Maior agradecimento, né? Por ele estar comigo até hoje. A grande recomendação que pode se dar para mulheres, no sentido de fazer diagnóstico precoce de um problema de mama, que é o tumor mais comum, infelizmente, na mulher, principalmente a partir dos 50 anos, é buscar o uso da mamografia em primeiro lugar. A minha mãe, né, em primeiro lugar, ela fez toda a diferença.
Os médicos que me passaram muita confiança, a minha filha, que é uma menina nova, ela nunca chorou, nunca me deu trabalho nesse sentido, sabe, de eu ter que consolá-la, ela foi muito forte. E meu namorado também, sabe? Estamos aqui, né? Passou? Graças a Deus passou tudo, né? Eu sou uma mulher de peito, porque eu tenho uma família de peito. Você está viva. Vamos viver? Vamos escolher viver? A gente tem um número enorme de pacientes que hoje estão curados ou que já estão curados há muitos anos. Isso, evidentemente, é a grande recompensa que o oncologista clínico tem no seu trabalho diário. Os médicos dizem que a alta do câncer é 10 anos. Hoje eu estou fazendo 5 anos do diagnóstico. E já, para mim, já é muito mais do que meio caminho andado. Foi muito bom saber que a gente sobreviveu. O histórico das terapias-alvo no nosso meio, eles têm, em estudos experimentais, um pouco mais de 15 anos, quem sabe. Na prática médica, eles tiveram uma incidência de uso muito mais direcionado a essa última década, a virada do século e essa década que nós estamos vivenciando a partir do ano 2001 e na sequência com os anos 2010, 2011. Isso, sem dúvida nenhuma, trouxe um novo panorama para todas as pacientes, tanto na qualidade de vida quanto na expectativa de poder conviver com uma doença que hoje muitas vezes pode ser comparada ou equiparada a uma hipertensão arterial ou um diabetes, onde as pessoas podem perfeitamente conduzir o seu tratamento uma vida inteira e não ter que vir a falecer desse. Medical TV volta em 3 minutos. Medical TV.